Elivaldo Barbosa, nós vamos, daqui a pouco já anunciamos, vamos entrevistar o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, e vamos trazer agora algumas informações a respeito do Tribunal de Contas do Estado, que apresentou um relatório provisório em relação a gastos do governo, ou melhor, a dinheiro que era, em tese, retirado do contra-cheque dos servidores, não era repassado às instituições financeiras, caso de empréstimo consignado, Elivaldo Barbosa. Exatamente, seria uma apropriação indevida de parte desses recursos, inclusive destinados, com destinação carimbada para instituições do próprio governo, como o IASP Saúde, não é? Que administra o Planta, que é o Plano de Saúde dos Servidores do Estado, que aí vivem dificuldades financeiras, inclusive com ameaça de convênios suspensos com a rede de hospitais que atende o Planta, enfim, um transtorno muito grande. E o relatório preliminar, como você falou, da auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado, aponta para essa possibilidade, exatamente, aponta para irregularidades que soma, Joelson, em torno de 320 milhões de reais. É um dinheiro importante. Vou falar com o Thiago Mello, ele está ao vivo. Ele acompanhou hoje o encontro do governador do estado com técnicos da Fazenda no estado do Piauí e vai trazer para nós informações em torno desse relatório preliminar do Tribunal de Contas. Thiago Mello, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. O governador se reuniu com a equipe da Secretaria de Fazenda para já dar início à elaboração da defesa que vai ser entregue pelo governo do estado aqui ao Tribunal de Contas. Como você disse, o governo ainda não foi escutado. Esse relatório foi feito com base em números disponíveis no CIAF. Através da internet, qualquer cidadão pode ter acesso a esses números do sistema financeiro do governo do estado. Os auditores, em cima desses números, fizeram um trabalho de auditoria que durou 4 meses e a conclusão é essa, que 200 milhões de reais deixaram de ser repassados a instituições como clínicas e hospitais credenciadas ao IASP Saúde e também ao outro plano de saúde dos servidores, o Planta, também a instituições financeiras como bancos, nos quais os servidores fizeram empréstimos consignados e ainda a entidades de classes e sindicatos. Vamos ver a reportagem detalhando esse caso. A auditoria extraordinária durou 4 meses, de 20 de fevereiro a 20 de junho. Com base no CIAF, o sistema financeiro do próprio governo, os auditores do Tribunal de Contas do Estado verificaram a regularidade das consignações retidas na folha de pagamento para quitar débitos contratados pelos servidores, junto a bancos, entidades sindicais e de classe e aos planos de saúde, IASP e Planta. Em um relatório de 31 páginas, o órgão de controle conclui que no ano de 2017, o governo descontou dos salários dos servidores e não entregou aos credores 93 milhões de reais referente a clínicas e hospitais credenciados ao IASP e ao Planta, 100 milhões de reais aos bancos credenciados para empréstimos e financiamentos e 6 milhões de reais para entidades representativas de classe, totalizando 200.379.782 reais e 34 centavos. Os auditores entendem ainda que o governo cancelou ilegalmente 324 milhões de reais relativos a despesas com servidores que continham uma ou mais consignações retidas. O relatório, disponível para consulta pública, não traz a defesa do governo e nem foi julgado. Ou seja, ainda não é definitivo. Nenhum membro do TCE ou do Ministério Público de Contas aceitou dar entrevista à nossa equipe de reportagem. A auditoria foi tema de uma reunião na manhã desta quinta-feira entre o governador Wellington Dias e uma equipe da Secretaria de Fazenda. Os técnicos estão analisando detalhadamente o relatório para elaborar e enviar a resposta oficial dentro do prazo estabelecido, de 15 dias. Pelo que viu até agora, a Superintendência do Tesouro Estadual conclui que os números apresentados pelo TCE estão equivocados. O superintendente do Tesouro questiona os valores. Segundo ele, a dívida real relacionada aos planos de saúde é de 40 milhões de reais,
e não 93 milhões. Primeiros números que a gente já constatou, em relação à parte do que coloca lá de 2017, do IASP Saúde e Planta, pelas primeiras prévias, o Estado, isso não chegaria a 40 milhões de reais, que também, pela própria televisão que já foi constatada, a gente já apresentou, inclusive, uma proposta junto ao sindicato dos hospitais e clínicas, né, do estado do Piauí, até junto ao Ministério Público, pedindo um prazo que o Estado vai colocar tudo em dia até o mês de agosto. Quanto aos bancos, o passivo a ser pago, segundo Emílio, representa 10% do valor apresentado pelo TCE. Pelo número preliminar, esse valor não chegaria a 10 milhões de reais, não chega a esse valor, e que também o Estado já está trabalhando o plano, inclusive negociando o plano de atualização desses valores. Em relação aos sindicatos, o superintendente afirma que não há atraso nos repasses. Ele comenta a dificuldade de fechar o orçamento do Estado. O FPE, para o mês de junho, a segunda cota de ontem, ela veio com 23% a menos do que foi no ano passado. A prévia da parcela do FPE para o dia 30 de junho, ela está prevista vir 18% a menos do que veio no ano passado. Então, na verdade, com uma retração dessa, de uma receita que você já vem, as despesas vêm aumentando e a receita caindo no volume desse, o Estado tem que apertar o cerco. E aí, nesse momento, o Estado vai ter que optar muitas vezes, entre pagar um fornecedor, um credor, um consignado, ou uma folha de pessoal, a folha líquida. E nesse momento, como a prioridade de governo é a folha líquida, é optar por essa folha líquida, esperando que as receitas possam estar entrando nos cofres do Estado para que o Estado regularize essa situação num prazo mais breve possível. Aí, portanto, Joelson, o Estado reconhece que houve atraso, porém, esse valor representaria 1/4 do que foi apresentado nesse relatório pelo Tribunal de Contas do Estado. Joelson. Ok, muito obrigado, Tiago, pelas informações. Tiago Mello acompanhando lá o trabalho do Tribunal de Contas do Estado e a reunião do governador com os técnicos da Fazenda. Então, as acusações, não são as acusações, são os levantamentos dos técnicos do TCE foram feitos e o governo vai ter que apresentar uma defesa e nós separamos aqui algumas das explicações dadas, portanto, pelo governo através de nota da Secretaria de Fazenda a respeito dessa questão. Vamos ver aqui as explicações do governo. O governo diz que vai fazer uma defesa, a respeito do relatório, que é preliminar, está pendente de contraditório, ou seja, o governo ainda não se manifestou, não é isso, Rivaldo? Ainda não apresentou as suas razões, as contrarrazões. E os técnicos da Fazenda Estadual apresentarão um relatório dentro do prazo de 15 dias, uma defesa em 15 dias, portanto. Depois é que vai ao conselheiro, ao plenário, para examinar o mérito, de fato, da auditoria e da defesa do governo, para que o tribunal possa tomar uma posição definitiva em relação a essa matéria. Tá. Outra questão que foi colocada, abordada pelo governo, vamos lá? As informações aqui. Em relação aos valores, os valores de 2017 serão contestados, aí nós já vimos o Emílio contestando essas informações, e parte desse valor já foi regularizado para demais a cronograma de regularização. É o caso do planta do IAPEP, que foi apresentado essa semana a regularização, um cronograma de pagamento, e o valor seria menor do que 40 milhões, o débito em atraso, no caso com os bancos, seria de 10 milhões, ou seja, os valores não seriam aqueles apresentados pelo relatório. Parte já foi regularizada Bom, já mostramos aqui, Vamos lá, para a próxima informação. Repasse dos planos de saúde, planta IAPEP. Estado está regularizando os atrasos, seguindo o calendário, sendo que já foi repassada a primeira parcela do valor de 20 milhões de reais. É a explicação do governo em relação ao relatório do Tribunal de Contas do Estado. Uma outra acusação que aparece no relatório é o uso de senha do sistema CIAF, que é o seguinte: esse sistema CIAF é um sistema fechado que somente pessoas autorizadas têm acesso para fazer movimentações. O uso de ferramentas de automação de rotina são justificáveis, pois se o processamento fosse manual, demandaria muito tempo e comprometeria a abertura do exercício financeiro de 2018.
Isso aqui é a explicação que foi dada pelo governo de por que utilizou umas senhas para fazer essas alterações. Em relação à anulação de empenhos no encerramento do exercício, a Secretaria de Fazenda buscou apenas seguir recomendações do Tribunal de Contas do Estado, que apontou uma falha: o fato de deixar despesas em restos a pagar sem a cobertura financeira do ano de 2016. Essas são algumas das razões apresentadas pelo governo do Estado, explicações dadas ao relatório do TCE. Em relação à anulação de empenhos e encerramentos de exercício, ressalta-se que durante o exercício de 2017 houve frustração das receitas do Fundo de Participação dos Estados, o que causou grande impacto das finanças do Piauí. Bom, são essas as informações que nós temos dadas pelo governo, o governo dizendo que está tranquilo em relação a mais esse relatório e está dizendo aqui que o papel do TCE foi cumprido. Elivaldo Barbosa, o assunto vai ganhando contornos ruins para o governo nesse momento, mas, como disse a própria nota da Secretaria de Fazenda, tudo é muito preliminar, tudo é muito cedo para dizer. Correto, desconforto, não é? Para o governo, afinal de contas, é uma situação que não espera. No entanto, com essa nota, o governo antecipa a defesa, reconhecendo dificuldades financeiras, contestando os números em relação ao que foi apontado como utilização de recursos de modo indevido, digamos assim, e mais, estabelecendo prioridades. Queda de receita estabelece a prioridade, que é exatamente manter a folha de pessoal em dia.